Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Oi. Eu sou conhecido da comunidade ágil, né? Eu sou empresário, desenvolvedor de software já há uns 30 anos. E eu sou conhecido da comunidade do ágil porque eu realizei o primeiro evento de métodos ágeis no Brasil. Antes de existir o Manifesto Ágil, eu já trabalhava com Extreme Programming, participei do primeiro evento de métodos ágeis do mundo, né, na Itália, né? E fundei a Objective em 95. Né? E o Gabriel até trabalhou na minha empresa, na Object, uma época aí. Sim, sim. E a gente, então, sempre foi pioneiro de ágil, sempre aplicava, né, os princípios, né, autonomia da equipe, multidisciplinaridade, colaboração. E como gestor, a equipe vinha crescendo, né? Éramos 60 desenvolvedores na equipe, entre São Paulo e Curitiba. Isso é época de 2001, 2002, né? E a equipe crescendo, crescendo. Éramos só dois gestores, né? Para 60 e eu falei, cara, se continuar assim, eu não vou fazer mais nada na minha vida que não seja, né, ficar negociando aumento de salário com as pessoas, né? As pessoas chegando, pô, Klaus, eu tô aqui já há tantos anos, a fulano já ganhou aumento, fulano já ganhou aumento, e eu ainda não sei o que tal, né? Cada semana tinha alguém querendo. Falei, cara, não vou fazer mais nada na vida que não seja ficar negociando remuneração. Então eu falei, cara, eu preciso de um sistema, uma forma em que a própria equipe consiga chegar e me falar, quero, assim, na nossa visão, isso é o quanto cada um deve ganhar. Uhum. A justiça entre a remuneração das pessoas é uma coisa fundamental, assim, né? Sim. Se a gente imaginar, Gabriel, eu, você, sei lá, e uma colega nossa, né? Digamos que a gente tivesse um, se formado junto na faculdade, né? Aí ela foi trabalhar numa empresa e nós dois fomos trabalhar juntos em outra empresa, né? Mesmo que ela ganhe 20% a mais em outra empresa, né? A gente sabe que os três temos o mesmo skill, o mesmo nível ali de trabalho, e ela está ganhando 20% a mais, está em outra empresa, né? Tudo bem, porque é outra realidade, outra empresa, beleza. Agora, se a gente acha que nessa empresa que a gente está, né, a gente deve ganhar a mesma coisa, eu e você. A nossa equipe acha que a gente deve ganhar a mesma coisa. E o gestor chega e fala, Klaus, né, o Gabriel vai ganhar R$ 50 a mais no vale-refeição dele por mês. Uhum. Eu vou ficar, cara, como assim? Eu vou ficar revoltado por causa de R$ 50 por mês, né? Eu sou capaz de sair dessa empresa porque é uma injustiça, né? Então, essa comparação da justiça, da remuneração das pessoas é uma coisa muito, muito importante. É muito fácil desmotivar alguém, desmotivar a equipe com alguma injustiça. E nem sempre é sobre o meu salário, né, a remuneração da própria pessoa. Normalmente eu vejo outras pessoas, né, não tendo a remuneração que merecem e eu posso ficar revoltado do mesmo jeito, da mesma forma, né? Uhum. É, Então, diga lá, diga lá. não, e a injustiça, é legal esse ponto que você tocou, que a injustiça é um dos maiores fatores que fazem as pessoas procurar outro lugar para trabalhar, né? Porque elas muitas vezes elas Total. podem até sair para ganhar menos, mas se elas se sentirem injustiçadas no local, elas vão ficar desmotivadas e vão querer ir para outro lugar, né? Total, total. Então, esse é o problema, né? Eu gostaria que você pudesse se colocar no papel aqui para a nossa live, a gente fazer um role-playing aqui, né? Um teatrinho, né? Como se Legal. você fosse. Imagina que você fosse um gestor com uma Uhum. equipe de 20, 30 pessoas, sei lá, e você querendo, cara, eu quero fazer uma remuneração justa, eu quero que a própria equipe consiga dizer para mim, né? Eu quero ouvir a opinião de todas as pessoas, que a equipe consiga dizer, Gabriel, eu acho que, né, fulano merece tantos por cento do orçamento de remuneração, ou fulana tanto, fulano tanto. Uhum. Aí a gente pode, você vai me perguntando, eu vou te falar, porque não existe solução, assim, antes de eu criar o sistema que eu criei, simplesmente não existia solução que permitisse isso, né? Muitas vezes aí pegando um paralelo, né, eu vejo que as empresas elas tentam resolver esse problema fazendo um plano de carreira, né, plano de cargos e salários. Aham. O Uhum. problema, o problema disso que eu vejo é que muitas vezes ele é muito burocrático e ele demora muito tempo, né? Você tem que fazer processos aí.
as empresas faziam isso de forma anual, né? E as pessoas, Uhum, elas têm ansiedade, elas demoram, né? Se demorar um ano para você ter um retorno de um aumento, e se por acaso você não tiver, aí você vai ficar insatisfeito também, né? uhum. Então, como que funciona a dinâmica assim, né? Pensando em não ter um plano de carreira, né? De cargos e salários, mas a gente fazer de uma forma Uhum. colaborativa, né? Quais são as primeiras barreiras que a gente tem que quebrar na empresa, principalmente, para poder começar com isso, né? Porque as empresas, elas muitas vezes elas são mais fechadas, né? Salário muitas Aham. vezes é tabu. Então as pessoas não sabem quanto que as outras ganham, às vezes nem o gestor direto sabe quanto que as pessoas ganham. Como é que a gente começa a mudar essa mentalidade para começar a fazer uma forma diferente de remuneração na sua É, proposta? a ferramenta, né, que eu criei chama Percival, né? Uhum. Percival, vou mostrar, tá aqui na minha camiseta. Percival, né? Percival. Oh, legal. É uma contração das palavras perceived value, né? Valor percebido. Então, é o time que vai dizer o quanto você vale, o seu time que vai dizer o quanto você vale. E você tem times que trabalham então de forma 100% flat, empresa completamente flat, consegue usar o sistema para definir sua remuneração, como a WebGo, por exemplo, usa. Ou você pode ter um time com um gestor, né? Mas esse gestor tem que saber o salário das pessoas. Não adianta você querer usar o sistema com, pô, nem o gestor sabe o salário das pessoas, né? Uhum. Então, é uma forma que você pode conquistar essa transparência. Então, muitas empresas começam usando o sistema com as pessoas fazendo avaliação, mas o resultado fica visível só para o gestor, tá? Aí ele toma as decisões dele, é um embasamento, né, para a As decisão dele. pessoas não sabem o salário uma das outras. Exato, dá para usar dessa forma, Tá. só para embasar a decisão do gestor, e aí depois é uma decisão da empresa, uma decisão do time, que revelar os salários ou não, ou pelo menos revelar a posição do resultado que deu na avaliação. Uhum. Né? Porque no fim das contas você acaba sabendo, o Gabriel é desenvolvedor sênior 2 e o desenvolvedor sênior 2 ganha tanto na empresa, então, entendeu? Uma faixinha pequena ali. Então, no fundo, as pessoas acabam sabendo o salário uma das outras, né? Meio ilusória essa questão ainda. Elas acabam descobrindo muitas vezes numa conversa de corredor, né? Também. Uhum. Também. E, e aí, a primeira coisa que você tem que aceitar, abraçar, é a subjetividade. Uhum. Algumas empresas tentam fazer um sistema de cargos e salários e avaliações super complexo, como você falou, super burocrático, com N quesitos, N critérios, aí várias escalas, aí as pessoas fica aquela discussão, cara, o que bota de critério, o que não bota, o que a gente bota em cada escala, né? E só que no fim das contas, algum gestor ou comitê, né, de gestores, grupo de gestores, tem que fazer uma calibração. É a famosa calibração das avaliações 360. Você pode até fazer a avaliação no time ali, 180 ou 360, mas no fim alguém tem que sempre ter algum passo subjetivo. Não existe você fazer uma fórmula que já sai o resultado direto, com qualquer avaliação que você faça. Sempre tem um passo subjetivo. Então, o Percival, a gente abraça a subjetividade, aceita a subjetividade e permite o time resolver a subjetividade. Em Uhum. vez de ser só um gestor ou um comitê tomando a decisão final, subjetiva, é o time conseguindo expressar a sua opinião. Ah, Pode legal. até se, pode até se continuar usando as avaliações que já existem na empresa. Se já existe avaliação 360, pode até continuar usando. Mas depois, em vez do gestor fazer a calibração, o próprio time pode fazer a calibração. Uhum. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar agora, né? Quando a gente fala de avaliação 360, né? Onde as pessoas se avaliam, né? Os seus pares, os seus liderados, seus líderes. A gente, dentro da ferramenta, a gente tem isso também ou ela é exclusivamente para distribuição de salário? Desculpa, deu uma cortada no começo da pergunta. Se a gente pensar numa avaliação 360, né, a Uhum. ferramenta ela contempla algum processo de avaliação 360 que o resultado é a Ah, distribuição tá. salarial ou ela já vai para o último passo, que é a Ela, distribuição ela, mesmo? ela vai direto para o último passo. Tem empresas, né, e times que usam direto só a avaliação do Percival, Uhum. que é só a divisão como se fosse de um bolo, né? O Percival considera o bolo de remuneração como 100% um bolo, e chega direto, galera, como é que nós vamos dividir esse bolo?
E aí a empresa pode usar, antes disso, pode usar o processo que ela quiser. Uhum. Seja avaliação 360, seja one-on-one, seja PDI, qualquer que seja o processo que ela usar antes para suscitar as conversas e tal, ela pode. Mas tipicamente, quando a gente fala assim, no Perso, leva 15 minutos para você fazer a avaliação, para cada pessoa fazer a avaliação, não é que a pessoa está ali, imagina, eu cheguei num time que eu não conheço e em 15 minutos eu vou avaliar as pessoas, não é isso. Eu estou trabalhando ali naquele time já há meses ou anos, e é inevitável, o ser humano vai formando sua opinião à medida que, ali no dia a dia. Né? Então, eu tenho na minha cabeça já uma opinião formada de quanto cada um deve ganhar, quem contribui mais, quem contribui menos. É como o trabalho de escola, né? Trabalho de faculdade. Vai fazer trabalho em grupo, sempre tem um ou dois que fazem o trabalho e os três que só põem o nome lá. O professor pode não saber quem são, mas o time sabe, o time sempre sabe quem contribui e quem não contribui. Então é basicamente a pessoa ali expressar a sua opinião. Não é que eu ali naquele momento estou fazendo uma avaliação. Eu Uhum. estou expressando a minha opinião simplesmente ali, né? Sim, legal. E aí as pessoas elas conseguem colocar algum comentário, alguma coisa dentro dessa avaliação? Ou não? Não, Como que funciona a avaliação? deixa eu mostrar aqui. Eu vou inverter a câmera aqui. Ah, beleza. E aí, pessoal que está assistindo aí, tem algumas perguntas que fizeram na caixinha de perguntas que eu abri, e aí mais para o final aqui a gente dá uma passada nelas para responder, tá? Umas perguntas bem pertinentes aqui sobre questão salarial. Então tá Beleza, aqui a ferramenta, né? Percival. Essa é a legal. tela do administrador, né? Então o administrador cadastra aqui os membros do time. Tá vendo aqui Anand, Ayana, Bruno, tal. Você pode configurar uma pergunta, né? O que eu estou querendo distribuir assim aqui? O que eu estou querendo avaliar, né? Então aqui no caso, qual o valor da contribuição de cada membro do time, tá? Quando a pessoa faz o login, ela vai cair nessa tela aqui que é a tela de appraisals, tá? Tela de avaliação. Do lado direito, então tem um card aqui para cada colega, e aqui no centro estão os níveis, né? Então eu Uhum. vou pegar o Anand aqui e vou jogar ele num nível aqui, e ele me pergunta, né? How high is your certainty when appraising this person? Qual é o seu grau de certeza para avaliar essa pessoa? Tá? Então, pode ser de zero, né? Eu não conheço quase nada sobre o trabalho dessa pessoa, 0.1, 0.3, 0.6, 1.0, né, very high, que colaboro com essa pessoa todo dia e entendo bem o seu trabalho. Né? Então, digamos que eu conheça o Anand aqui high, 0.6, cliquei, beleza. Então, ficou ali, tá vendo? Os três, tá o Anand aqui nesse nível e os três de certeza lá. Aí eu Uhum. vou chegar, vou olhar a Iana aqui, por exemplo. A Iana, deixa eu ver. Será que ela contribuiu a mesma coisa que o Anand? Não, ela contribuiu mais que o Anand. Ela vou dizer low. Conheço um pouco o trabalho dela, mas eu sinto que ela contribui mais para o time do que o Anand. Cada nível desse, tá vendo? O nível ele não tem um label, uma marcação dizendo nível 1, nível 2, nada disso. Uhum. Cada nível desse representa uma diferença de 20%. Então, eu não estou dizendo que o Anand deve ganhar X, nem que a Iana deve ganhar X. Eu estou dizendo que o Anand, na minha opinião, né, a Iana contribuiu 20% mais que o Anand. A Iana, qualquer que seja o tamanho do bolo do Anand, da Iana, a Iana merece que o tamanho do bolo dela seja 20% maior. Aí eu vou colocar mais umas pessoas aqui, a Júlia, por exemplo. E isso aí, deixa eu te perguntar, isso aí, cada membro do time vai fazer essa avaliação, Cada membro faz a avaliação de todos os demais. Tá? Então tá? aqui eu, como membro do time, estou fazendo uma avaliação. Na minha opinião, a Júlia ficou lá embaixo, ela é estagiária do time, né? Uhum. Ela ainda está aprendendo, tal, novata. Aí tem aqui o Bruno, que na minha opinião está empatado aqui com o Anand, tá? Uhum. E esses outros dois aqui, o Kawhi e a Maria, eu não conheço nada, eu não sou obrigado a avaliar o time inteiro, certo? Eu Ah, avalio tá. só os que eu conheço, com o grau, né, variável. Então, essa é a minha opinião, beleza? Aí, se eu olhar aqui no resultado agora, vou lá no Results, tá? Aqui então tem o resultado. Lembra, eu coloquei a Iana lá em primeiro, Uhum. tá aqui a Iana, ela tá ganhando 30,8, tá? Depois vem o Bruno e o Erand com 25,7.
certo? Bruno e a Júlia com 17 ali em último. Você vê que em cinza é o resultado do time, em verde é o meu resultado. Esse verdinho aqui, né, essa barra vazia, é o meu resultado. Como sou eu que avaliei, então o resultado do time coincide com o meu. Esse é um time fictício onde só eu fiz as avaliações, certo? Ah, tá. Então, Você consegue comparar, né? isso é um cálculo fácil de fazer. A hora que eu aumento alguém, eu diminuo os outros todos. A hora que eu diminuo, não, a hora que eu diminuo alguém, eu aumento os outros todos. Uhum. Cálculo fácil de fazer. Mas e quando eu tenho 5, 6, 10, 30, 60 pessoas fazendo avaliações desse jeito? Entendeu? Essa é a mágica do Percival. O Percival acha o resultado que minimiza a diferença de opinião de todas as pessoas. Ele zera a diferença de opinião de todos os avaliados e avaliadores ao mesmo tempo. Aí aqui Uhum. embaixo eu tenho uma opção, ó. Esse resultado ainda não foi publicado com os membros do time. Eu tenho um botão ali, publicar. Tá? Então, o administrador, se ele quiser, ele pode publicar para o time esse resultado. Tá? Uhum. Legal. Um outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas Diga pessoas que lá. você não selecionou, é, elas não aparecem aí, é como se elas tivessem recebido zero, por exemplo? Isso, exato. Se outras pessoas avaliarem essas pessoas no time, né, Uhum. tipicamente num time de 60 pessoas, você não conhece todo mundo para avaliar. Você vai avaliar umas 10, 20 pessoas. Né? E as outras 40 vão ter avaliações entre si. Uhum. Né? E é tipo tudo, né, misturado. Né? Cada um avalia 10, 20 e acaba todo mundo recebendo avaliação. Né? Uhum. E Eu- você recomenda, por exemplo, numa empresa aí de 50 pessoas, mas geralmente as pessoas são organizadas em times, né? Em times pequenos isso. ou áreas, né? Você recomenda que seja feito isso com todos, todos façam, né? Com todo mundo, ou sejam para entre os times mesmo? Depende da comunicação que tem entre os times. Se os times Uhum. são silos mesmo, né, trabalho bem separado, bem isolado, são silos mesmo, tá? Em que as pessoas não são capazes de avaliar o resultado das pessoas no outro time. Aí você tem que fazer uma rodada separada para cada time. Uhum. Se por outro lado você tem pessoas que trabalham em mais de um time, tipo um PM que trabalha em mais de um time, um designer que trabalha em mais de um time, por exemplo, né? Ou um gestor, ou você tem pair programming entre times, ou tem gente que saiu de um time para o outro. Em todos esses casos, você tem gente capaz de avaliar as pessoas em mais de um time. Né? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Aí, uma dúvida que eu fiquei também. Não, responde Aqui, essa ó. aí, depois eu pergunto. Uhum. Então, aqui você tem várias pessoas, cada bolinha dessa é uma pessoa, e as cores representam os times. Tá? As cores Uhum. representam os times. E as linhas são as avaliações entre as pessoas. Né? Então, você vê que tem um monte de linha dentro do time, claro, as pessoas se conhecem mais, mas tem algumas linhas também entre um time e outro. Nesse caso, vale a pena você fazer uma rodada, todo mundo na mesma rodada, mas na mesma avaliação. Tá? Se as pessoas não se conhecerem, aí é melhor você fazer rodadas separadas. E Ah, não tem legal. limite, não tem limite para a quantidade de pessoas, tá? Dentro do time. Uhum. Um resultado real aqui é da WebGo, né? A empresa do Matheus Haddad, do Altieres Lopes. Isso aqui é um resultado real deles, onde eles pegaram 6 squads, de 5 pessoas cada um, e colocaram todos na mesma avaliação. Tá? Então você vê, a pessoa que mais contribuiu aqui, na opinião do time, teve 4,7. E a pessoa com menor contribuição aqui teve 2,1 aqui. Somando todas essas porcentagens, você chega a 100%. Então foi assim que o time dividiu o bolo lá. Tá? Uhum. E aí você não tem aquele problema das avaliações 360 tradicionais, que todo mundo merece aumento, né? Todo mundo vai bem, todo mundo merece aumento. E aí você necessariamente precisa do gestor calibrando, ajustando. Né? Aqui não. Aqui, se você tem uma equipe flat, você até consegue adotar esse resultado como resultado final. Se você é um gestor e a equipe te dá essa visão, você ainda pode ter a prerrogativa de definir o salário das pessoas, você ainda pode fazer algum ajuste estratégico, sei lá. Tem alguém de COBOL ali no meio que a equipe não valoriza de jeito nenhum, mas é estratégico para a empresa. Então você pode falar para a equipe, galera,
essa pessoa aqui que manja de COBOL, eu vou dar 30% a mais porque é o mercado, senão nós vamos perder esse cara. E a equipe entende isso bem, né? Uhum. Mas aí o que acontece? Você só precisa fazer uma intervenção como gestor cirúrgica. Você não precisa, pô, descalibrar todo mundo, decidir o salário de todo mundo, um monte de gente que você não conhece, né? Você deixa a equipe te dar essa visão. E aí o sentimento de justiça na equipe cresce absurdamente. Não é mais o Klaus, né, o gestor, que é chato, não gosta de mim, ou não viu o meu trabalho. Não, é o time dizendo, cara, isso é o valor que você tem para nós, entendeu? Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, é, isso não pode gerar um efeito colateral? Porque, por exemplo, assim, teoricamente, as pessoas são mais sêniores, elas contribuem mais com as outras pessoas, ajudando, apoiando e tudo mais. Mas aquele Uhum, júnior, ele está se desenvolvendo, ele está, né, uhum, crescendo e tudo mais. Só que ele não vai aparecer lá na frente porque ele não consegue contribuir tanto, porque ele ainda é júnior, né? Mas uhum, teoricamente ele tá merecia porque comparando o desempenho dele, que ele está evoluindo, né, como pessoa uhum, e como profissional, ele está melhorando e ele está merecendo ser reconhecido. Isso não pode uhum. gerar alguma coisa nesse sentido? Não sei se já Vamos, vamos, apareceu isso aí. vamos pegar o exemplo aqui do gráfico de novo, né? Então, digamos que, sei lá, o Júnior entrou, ele estava aqui, né? Ele tinha acabado de Uhum, entrar, ele era um dos tinha as contribuições mais baixas aqui, né? Aí passou-se 3, 6 meses, digamos que ele, tudo bem, aqui estão os sêniors, tá vendo, né? Que a esquerda estão os sêniors, uhum, ele ainda não está contribuindo tanto quanto os sêniors, mas, cara, esse cara já evoluiu, está mandando super bem, digamos que ele esteja aqui, nesse nível, tá? uhum, O time vai ver isso nele, o time vai perceber essa evolução dele e vai avaliá-lo bem aqui. Aí o gestor pode olhar aqui e falar, cara, não, esse Júnior, embora ele já acabou, né, ele acabou de entrar, tem 6 meses, ele já está mandando bem e beleza, posso dar aumento para ele. Isso, uhum, isso era uma das coisas que eu mesmo queria, quando eu era gestor, eu queria saber os novatos que entravam e se desenvolviam bem, eu queria que o time me falasse isso para eu poder dar aumento para eles sem eles terem que pedir, né? sim, Quando você obriga a pessoa a vir pedir aumento e tal, as pessoas que são mais introvertidas e tal acabam ficando em desvantagem, né? As pessoas que são mais agressivas, melhores negociadoras e tal, acabam, né? Aquela história do quem chora mais, mama mais, né? Quem não é. chora, não mama. Inclusive Então, tem uma pergunta aqui sobre isso. uhum, diga Pode lá. concluir, pode concluir. Não, era só essa questão mesmo de quando você valoriza a pessoa sem ela pedir, ela percebe, cara, essa empresa aqui não é só aquele negócio de eu pago o mínimo possível para as pessoas não saírem. Não, a empresa realmente valoriza o meu trabalho aqui, né? Uhum. Isso é muito legal. Legal. Eu costumo falar que assim, né? A pessoa, quando ela pede um aumento, se ela recebe 5%, ela não fica feliz. Mas quando ela Aham. recebe os mesmos 5% sem pedir, de uma forma Do nada, né? inesperada, do nada, ela fica feliz. Então percebe que Verdade, é um bom ponto. é o mesmo Sim, valor e muda a percepção. Por quê? Porque quando ela chega a ter que pedir, ela já teve que quebrar algumas barreiras, né, de vergonha e tudo mais, e aí ela já sim, está insatisfeita com o salário dela, né? sim, Então sim. tem esse ponto. Aí tem uma pergunta do Ed aqui, que também vai ao encontro dessa questão que a gente estava falando. Então ele perguntou aqui, ó, esse tipo de avaliação não acaba favorecendo quem tem perfil mais de liderança, que provavelmente são as pessoas mais comunicativas que estão liderando, né? Que é esse Uhum. ponto também que a gente comentou, né? Talvez um júnior ele Uhum. fique mais escondidinho ali, mesmo fazendo Aham. bem o seu trabalho. As pessoas que aparecem mais, né? Será que Aham. elas não são mais favorecidas? Tem alguns métodos, como por exemplo o Merit Money, onde isso acontece. Quem é mais visível acaba ganhando mais no Merit Money, porque é assim que o Uhum. Merit Money funciona, tá? É por isso que o Merit Money é usado só para valores pequenos, assim, lúdicos. O Merit Money não é um mecanismo de remuneração, é um mecanismo de feedback. Uhum. Tá? É só para dar um feedback lúdico para as pessoas, tá? Não é para o grosso da remuneração das pessoas. Então, vamos pegar aqui de novo o exemplo, tá? Esse gráfico aqui, né, é o gráfico da WebGo que eles publicaram, né? Eles rachuraram os nomes aqui e tal. Uhum. Então, se eu pegar as mesmas pessoas, tá? O Percival, ele dá um outro cálculo, um outro resultado que eu vou mostrar, que é o seguinte. Aqui mais pra cima.
Isso aqui é um cálculo que o Percival dá, que é, em verde aqui você tem a soma das certezas, lembra aqueles números lá, 0,1, 0,3, que é a certeza das avaliações? Então, em verde é a soma das certezas das avaliações que a pessoa atribuiu. Tá? É o knowledge, é o quanto a pessoa conhece o time. E em marrom aqui é a soma das certezas das avaliações que a pessoa recebeu. Uhum. Então, é o que a gente chama de notoriety, é o quanto a pessoa é conhecida pelo time. Então, se você olhar o gráfico aqui de notoriety, as pessoas estão na mesma ordem que aquele outro gráfico azul. Você vê que não existe correlação nenhuma entre a remuneração das pessoas e o quanto o time conhece essa pessoa. Uhum. Certo? Então, você não tem esse efeito de quem é mais visto, quem é mais conhecido, recebe mais, e quem está mais, né, mais afastado, menos conhecido, recebe menos. O que importa é a avaliação. Se sei lá, 30 pessoas te avaliaram, mas te avaliaram mal, você vai ter um resultado ruim. Se só 2 pessoas te avaliaram e te avaliaram alto lá em cima, você vai ter uma avaliação alta. Entendeu? Uhum. Então, a gente realmente não tem esse efeito de ser um concurso de popularidade, o Percival, né? Essa avaliação. Realmente depende do como te avaliaram. Né? Legal. Agora, é claro que, por exemplo, 2 pessoas que têm o mesmo. Tecnicamente são iguais, a mesma entrega e tal. Só que uma delas é mais comunicativa e a outra é menos, ela vale mais para a empresa mesmo. Ela está ensinando mais pessoas, ela está comunicando os problemas, ela está dando contexto para as pessoas. Se em todos os outros quesitos elas são iguais e só na comunicação uma é melhor, essa pessoa realmente ela vale mais. Então isso vai sair aqui o time vai reconhecer isso na avaliação também. Né? Uhum. Essas informações, você recomenda que elas sejam transparentes, né, para todo mundo ver, ou depende do nível de maturidade da empresa? Depende do nível da empresa. Tem empresa que já está acostumada a fazer avaliação 360, os salários já são abertos, ou as posições, os níveis das pessoas são abertos, então acaba já sabendo o salário e tal. Uhum. Quando já tem uma cultura de feedback aberto, né? Nesse caso, o melhor é esses números ficarem abertos mesmo. A WebGo aqui, por exemplo, vai além, né? Não só é transparente para a empresa, como é transparente para o mercado esses números, né? Uhum. E É, numa empresa que ainda não tem essa cultura, dá para começar, o Percival permite que só o administrador veja os resultados, uhum. né, e use isso para embasar suas decisões, e aí com o tempo vai ganhando maturidade, vai ganhando transparência, aí pode abrir para as pessoas, né, rodadas futuras. Né. É. Eu fiquei pensando aqui, porque, por exemplo, tem empresas que usam a tal da curva forçada, né? Que Sim, você, no final de um período de avaliação, você promove 10%, a grande sim. massa fica no meio e 10%, né, você renova, né, demite e Aham. tal. Isso, né, teoricamente, não se encaixaria nisso, porque as pessoas que ficaram lá no final ou não nem foram, né, votadas por algum motivo, teoricamente elas Aham. ficariam com medo, né, de serem demitidas ou alguma coisa assim. Você acha que não pode gerar esse problema, não? Então, depende por que a empresa usa esse resultado, né? Tem que usar para o Nada bem, impede né? nada impede um gestor pegar aquele resultado dos azuis ali, pegar os de baixo e mandar embora. Né? Aham, A questão é que mesmo um gestor assim não deveria comparar só aquela barra azul ali, aquele resultado. Eu tenho que sim. comparar aquilo com o custo atual das pessoas. Uhum, Porque pode ser que as pessoas que estão ali do lado direito, né, as menores contribuições, já têm o menor salário hoje. Ali, digamos que o último colocado ali seja o estagiário que já tem a menor remuneração. Então não faz sentido mandar ele embora. O que sim. faz sentido mandar embora é, digamos, alguém que tem um dos maiores salários do time, se acha uma estrela e tal, e o gestor anterior era sobrinho do gestor anterior e ganha um mega salário. Aí a equipe me fala que ele é um dos últimos ali da contribuição. Uhum, Esse sim é um candidato a ser demitido. Se eu tiver que mandar alguém embora, esse vai ser um grande candidato. Então, e da mesma forma, né? Para eu dar os aumentos para as pessoas, eu não posso baixar o salário de ninguém. Então, a sim. tendência é, na hora que eu tenho um orçamento novo para dar aumento para as pessoas, eu comparo aquele gráfico azul com a remuneração atual e vejo quem está mais defasado. E eu dou, Uhum. então, os aumentos para as pessoas que estão mais defasadas. É assim que eu vou melhorando a justiça da remuneração, é dando aumento para as pessoas que estão mais defasadas ali na curva. Né?
Ah, legal. E aí, a gente poderia usar, por exemplo, para distribuição de bônus, não é? Sim, Por exemplo, ali o Percival não entra no mérito do que você está distribuindo. Você pode ele usar só para faz distribuir um bônus, você pode usar para distribuir um PLR, você pode usar para distribuir a remuneração total do salário. E tem um cliente nosso, da Ready, que usa o Percival para distribuir propriedade na própria empresa, cotas da empresa. que Então, legal. são 25 consultores, eles todo ano emitem novas cotas da empresa, né, equity, e eles usam o Percival para fazer a distribuição do equity, da participação na própria empresa. Legal, legal. Quantas empresas já estão usando esse modelo, essa ferramenta? Nove, nove empresas. 9 empresas. 9 empresas, é. A própria Objective, né, a WebGo, a The Red nos Estados Unidos, a Roche Farmacêutica, a Softplan, a Orulo, VivaWeb, a Copersucar usou uma vez para avaliar um hackathon que eles Uhum. fizeram. Olha, é legal que você falou aí 3 empresas que eu já trabalhei, né? Eu trabalhei na Objective, Ah, trabalhei é? na Softplan e trabalhei na Roche Ah, é? também. Ah, que legal. E o que que E a você Thaler? vê? Trabalhou na Thaler já, Não, não? A Thaler não. A Thaler está rodando um trial nesse momento. As Ah, we que speak. legal. Mas eu Aham, conheço, eu conheço o pessoal lá. sim. E se a gente for pensar em questão assim de maturidade, né? Às vezes eu fico pensando que as startups são empresas, né, mais abertas, que são mais Uhum, horizontais e tudo mais, para aceitar esse tipo de forma, né, de distribuição. Porque existe alguma sim. resistência, né? Se for pensar nessas empresas que já usam, o que que elas têm em comum, assim, para começar a usar esse modelo? É, é sempre aquele sentimento de querer é, dar uma remuneração mais justa, né? Uhum, É simplesmente isso. O gestor, mesmo numa empresa tradicional, numa hierarquia tradicional, ele pode falar, cara, eu sei que para o meu time render mais, eu tenho que dar uma remuneração justa. Então tem muita empresa que já faz a avaliação 360, certo? Já investe não, um trabalho animal, um estresse animal para fazer aquela avaliação 360 e só não tem uma forma do time resolver a calibração ali, a subjetividade. uhum. Depende do gestor resolver a subjetividade. É como morrer na praia, né? Faz todo o investimento. Né? Eu como membro do time, eu penso assim, cara, se você vai fazer a calibração no fim das contas, né, você gestor vai fazer a calibração, então não me pergunta o quanto que eu acho que cada um tem que ganhar. Decide você e pronto, não perde meu tempo, né, para chegar depois moderando o que eu sugeri. Né? Uhum. E com o Parcel, não, você consegue ir até o fim, você consegue resolver até a questão da calibração de forma colaborativa, respeitando, isso é que é importante, você respeita o orçamento do time. Sim. Porque o time está dividido um bolo de 100%, não é aquela coisa das avaliações 360 que no resultado final todo mundo merece aumento, todo mundo tem que ganhar mais, porque o time se ajuda, né? O time quer ser é um processo político, o time quer ser amigo um do outro e se ajudar, então no fim você faz a rodada lá da avaliação, todo mundo merece aumento, ou a maioria das pessoas merece aumento. O Parcel não, Uhum. você está dividindo um bolo, então não existe mais bolo, né, o bolo tem que crescer, não. O time diz ali quanto cada um deve ganhar percentualmente daquele pedaço de bolo, né? Então, mesmo Legal. em empresas tradicionais, o cara quer simplesmente fazer uma remuneração mais justa, o cara já usa a avaliação 360, ele só agora usa o Percival Ele para fechar com chave de complementa, ouro, né? né? Ele Exato, complementa exato, com as informações que ele total. já tem da avaliação e mais essa avaliação do É time. isso, do Percival. Então, é isso que acontece. As empresas, como o Percival é tão pouco intrusivo, leva 15 minutos para cada um fazer a avaliação ali, as empresas adotam em paralelo com o que elas já têm, e aí aos poucos elas vão diminuindo a carga de avaliação dos outros métodos que ela tem, porque o Percival já resolve. Né? O que acontece? Quando você implanta o Percival, para ser sincero, é quase que um anticlímax, assim, porque o resultado que dá é muito parecido com o resultado que já tem. Que a Uhum. empresa já tem. As empresas também não são loucas, malucas de dar um salário totalmente injusto. Só que a percepção da empresa é o seguinte, cara, em 15 minutos o Percival nos dá o que a gente leva dias, semanas aqui discutindo, entendeu? As avaliações e a calibração e etc.
Tem cliente nosso, gestor, que levava 22 horas por ciclo de avaliação, 2 vezes por ano, 22 horas só fazendo calibração. Isso era Uhum. cada gestor da empresa. Então, eles perdiam 3 dias de trabalho só fazendo calibração, cara, dos times. E o Sim. Parcel te dá isso em 15 minutos, né? Com Uhum. um grau de justiça maior do time, né? Olhando por esse lado, tem uma economia de tempo, né? Porque daí você consegue focar em outras coisas e você tem essa informação rápida. E deixa eu te perguntar Total. outra coisa. Qual que é a periodicidade que você recomenda que seja feita isso? Para times perenes, né, que é as mesmas pessoas assim, há muitos anos, uma vez por ano é suficiente, não Uhum. tem grandes variações, né? Para times dinâmicos, muita gente entrando, muita gente saindo, times que estão crescendo, aí a cada trimestre. Cada trimestre justamente para você sentir a evolução dos novatos e poder remunerá-los de acordo e tal, né? Uhum. E tem empresas que fazem por projeto também. Então termina um projeto, aí faz para avaliar aquele projeto com aquelas pessoas, né? Vai começar o outro e tal. Tem uma empresa usando, fazendo a cada 2 semanas. Eles tinham um mecanismo tipo um Merit Money lá, que Uhum. era bissemanal, né? Cada 2 semanas. Aí eles, em vez de fazer o Merit Money tradicional, eles estão usando o Percival para fazer o Merit Moneyzinho deles lá. Uhum. Então eles conseguem usar o Percival num ciclo bissemanal, né? Mas para remuneração mesmo, eu recomendo o máximo trimestral ou por projeto, né? Legal. Tem uma pergunta aqui, ó. No momento da remuneração ou uma má avaliação, como vocês recomendam que seja comunicado? Né? Se compartilhar o resultado, né? Por exemplo, essa pessoa Aham, que estava lá se achando e tal, e de repente foi mal aham. avaliada, né? Como é Isso. que é feito normalmente? Se o resultado é público, é aberto, é transparente, é legal conversar com essa pessoa antes. Chama a pessoa antes, dá uma conversada com ela, prepara para não ser uma grande surpresa, né? Uhum. Assim, para ser bem sincero, não é todo mundo que gosta do resultado, porque, como eu falei, para a maioria das pessoas, o Percival dá o mesmo resultado do que a empresa já tem, já pratica. Mas para algumas pessoas, duas ou três no time de 30, Uhum. tem esse feedback que é, mano, você não tá com essa bola toda, entendeu? Então, nem todo mundo fica feliz com o resultado, tá? Porque agora, cara, é a visão do time que tá chegando, né? E Sim. o time acha que você não tá com essa bola toda. Então, essas pessoas, elas insatisfeitas com o resultado, elas criticam o processo muitas vezes. Ah, porque o Percival é um algoritmo, não é pessoal, não é humano, é uma coisa, mas na verdade são as pessoas que estão dando as opiniões ali. Uhum. O Percival ele faz o cálculo, né, para Aham. consolidar a resposta das pessoas. E uma outra coisa nessa questão de divulgar o resultado, que eu gosto de usar como gestor, se você reparar, o Percival ele gera uma escadinha lá, né? Ele gera uma Uhum. escadinha bem, com valores, né, bem precisos ali, né? O que eu gosto de fazer é agrupar por cluster. Então, se eu tenho, sei lá, 5 níveis na empresa, eu já faço o corte ali nas barrinhas pelos níveis, né? E eu já divulgo todo mundo que está no mesmo nível. Na Objective eu vou fazer assim, na Garlabs eu vou fazer assim, né? Para não ter uma comparação desnecessária. Ah, você foi o último desse nível, você foi o primeiro, você foi o penúltimo, né? Você já tem que fazer a comparação das pessoas por causa de salário, nível de salário, isso é inevitável. Uhum. Mas eu consigo evitar, dentro do mesmo nível, comparar as pessoas. Então eu já divulgo por cluster o resultado, entendeu? Legal. Quando eu uso o Personal, né? Uhum. Interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Tem uma situação muito comum no mercado, né? Você tem, às vezes, uma equipe que você tem pessoas que são internas, contratadas, e pessoas que são externas, de Uhum, fornecedores ou terceiros, né? uhum, PJ. Então, você tem essa diversidade, né, de sim. formas de contratação. E muitas vezes o RH, ele direciona só para as pessoas que são contratadas, mas as outras estão Uhum, fazendo parte. Como é que você vê uhum. essa situação? Então, é, se, Teoricamente se seria o se o time. indiferente, né? É indiferente. Se o time quer saber, o gestor quer saber a comparação de todo mundo, faz a rodada com todo mundo. Uhum. Não tem problema nenhum. Né? Legal. Você vai usar isso até para balizar
tipo, quanto eu estou pagando a hora né, do pessoal que é de fora, né, quanto eu estou pagando aqui para o meu pessoal interno, você vai usar essa informação. O quanto esse pessoal de fora está contribuindo mesmo. E dentro do Percival, você informa valores ou ele te dá só as porcentagens mesmo? Só as porcentagens. Você não precisa Aí o colocar que lá o você valor do faz? orçamento. Não, não precisa. Então o que você faz? Você pega o resultado do Percival lá, deu 2% para essa pessoa. Eu pego o meu orçamento total, multiplico por 2% e vejo, então o salário dessa pessoa tem que ser tanto, Uhum. né? E Eu aí comparo com você. o salário atual e tomo minhas decisões, né? Legal. Uma coisa que eu não recomendo é você colocar clientes junto para fazer avaliação. Uhum. Porque o cliente pode usar isso como uma faca de dois gumes, certo? O Uhum. cliente não gosta daquela pessoa, aquele desenvolvedor, que faz a gestão de expectativas, que fala não quando tem que falar não. Sim. O cliente gosta daquela pessoa que fala, não, sim, a gente vai fazer, né? Trabalha hora extra sem cobrar o cliente, né, vai furar o prazo, e o cara promete um monte de coisa para o cliente, faz um monte de coisa sem cobrar. O cliente gosta dessa pessoa. Uhum. Agora, aquele cara que faz a gestão de expectativa, cara, não vai ficar pronto para amanhã. Falar a real para o cliente. O cliente fica bravo na hora, mas depois, quando realmente fica pronto, o cliente, beleza, fez a gestão de expectativa, se planejou, legal. Então, o cliente pode usar para manipular essa situação. Então, eu não sugiro. O cliente, bem ou mal, tem uma espécie de conflito de interesse, né, com a empresa nessa situação, né? Sim. Então, eu não sugiro incluir os clientes nas avaliações, só pares mesmo. Só pares dentro do time. Aí, Pares. nesse caso, nem o gestor, por Isso. exemplo. Então, tem gestor que, se o gestor é visto como um par mesmo da equipe, está lá nas trincheiras fazendo, eu, por exemplo, participava, tanto na GuiLab, todos os gestores da GuiLab participavam, na Object os gestores participavam também, mas tem empresa onde o gestor não é visto como um par, a equipe é uma coisa, o gestor é outra, eles nem entendem direito o trabalho que o gestor faz, né? Então, beleza, então deixa separado, deixa só a equipe, não é obrigado o gestor estar ali no meio, né? Uhum. Entendi. E outra coisa que tá me vindo mil coisas na cabeça, né? Legal. É, quando a gente fala muitas vezes de questão salarial numa empresa, né? Tem sindicato, tem essas questões de é, tem piso, né, tem salário base, Aham. tem algumas coisas nesse Uhum. sentido, que inclusive pessoas do mesmo nível que exercem a mesma função, teoricamente, deveriam ganhar a Uhum. mesma coisa, né? Uhum. Como é que tem sido com essa questão, né, que gera algum tipo de conflito, né, com o RH que tenta manter dentro da questão de sindicato e tudo mais? Já chegou a acontecer Sim, alguma sim. coisa assim? Então, o Percival, quando surgiu lá na Objective, a gente faz ele aprovado pelo sindicato. Aprovado Uhum, pelo sindicato da categoria nossa lá, tanto em São Paulo quanto em Curitiba. Né? Na Gaia Labs também, a gente, né, estava submetendo para o sindicato lá do Rio o processo. E a variabilidade, então, como é que a gente fazia? Né? As pessoas têm um certo salário lá, de acordo com o nível, você não pode baixar o salário de ninguém. Só uhum, que no Percival, a cada 3 meses, você tem uma certa variabilidade. As pessoas podem mudar ali a avaliação, né? Então, o que a gente sim, fazia? A gente absorvia essa diferença na PLR. A PLR, a variabilidade na PLR era essa a variabilidade da avaliação. Isso aprovado pelo sindicato São Paulo e Curitiba. Hoje em dia é mais simples, né? uhum, Se você não quiser trabalhar com PLR, você pode, né, você pode ir dando aumento para as pessoas, vai guardando esse excedente, digamos assim, como um orçamento para você. Chega um ponto que você fala, cara, já podemos dar aumento para alguém. Aí você dá aumento para aquelas pessoas que estão mais defasadas. uhum. Dá para trabalhar tranquilamente só com aumento. E aí você faz um aumento de nível da pessoa. O cara era programador júnior 2, o cara vira programador júnior 3 para ganhar o aumentozinho dele lá. Você promove ele de nível mesmo. Uhum. Se ele vai bem, né, 2, 3 avaliações, o cara está mantendo ali um resultado bom, consistente, você pode promovê-lo. E claro, se a empresa tiver orçamento para isso, né? Sim, sim. Tudo Aham. é regido pelo orçamento, né? Se tiver Sim, esse orçamento, beleza. E o sindicato sim. chegou a fazer algum pedido, alguma coisa assim, precisamos fazer isso aqui para poder aprovar? Não.
Não, Não? foi tranquilaço. Passou Tendo livre. tendo a comissão dos funcionários aprovando ali, ok, o sindicato foi bem tranquilo. Ah, então os funcionários aprovaram também, foi submetido para eles. E isso, sempre que tem um processo assim que o sindicato tem que aprovar, de PLR, existe uma comissão de funcionários que tem que aprovar Uhum. primeiro, né? Então, tendo isso, tava ok do ponto de vista do sindicato, né? Legal. E outra coisa, por exemplo, assim, uso o Percival e tem toda essa estrutura e tudo mais, e aí uma pessoa que nem tá às vezes tão bem, mas né, faz bem o trabalho dela, mas ela não tá lá sendo das mais bem avaliadas, ela fala assim, ah, vou sair da empresa Uhum, e para ganhar, sei lá, R$ 200 a mais. Como é uhum, que você recomenda assim que seja se vai fazer uma proposta, mesmo que aham. ela não esteja sendo tão bem avaliada, mas ela é um bom profissional, por exemplo. O que você acha dessa Eu situação? recomendo, igual todo mundo que eu já ouvi falar recomenda, um abraço, cara. Pode ir, um abraço, né? Porque, cara, eu tenho que ter uma regra clara, uma coisa assim que time, esse é o máximo de orçamento que eu tenho para pagar para vocês, né? Uhum, Se alguém vai embora e eu simplesmente dou um aumento para aquela pessoa, eu tô fazendo surgir um orçamento mágico que, beleza, agora eu vou, só porque a pessoa falou que vai embora, eu vou botar mais dinheiro aqui. Você uhum, está incentivando as pessoas a procurarem emprego fora e procurarem propostas fora que é um jeito delas ganharem aumento. sim. Então, cara, se você deixar claro, mano, esse é o máximo que eu tenho aqui, esse é o orçamento que a empresa tem, né? Cara, se oferecerem mais para você, um abraço, né? Tudo bem? Uhum. Faz parte, né? Esse é o mercado, né? Aham. Uhum. É porque tem muita empresa que eu vejo por aí que elas trabalham com o salário, né? E vai empurrando com a barriga. Aí a pessoa às vezes está indo bem e tudo mais, mas ela, para a pessoa conseguir um aumento, ela tem que mudar de emprego. Né? E É. aí a política, né, trabalha nesse sentido. E aí quando a pessoa pede para sair, não, mas vamos te valorizar, agora vem cá que a gente Isso. vai aumentar o teu salário. Então não é para essas empresas, né? Não, não, justamente. E o Percival te dá um mecanismo de preemptivamente perceber a evolução da pessoa. Não tem que esperar ela vir pedir ou falar que está saindo. O Percival te mostra, o time está te mostrando essa evolução. Então Uhum. você consegue, tendo orçamento para dar aumento para algumas pessoas, você consegue valorizar essas pessoas que realmente evoluíram bem. Legal. O que você como empresa vai fazer, tipo assim, perdeu um, perdeu dois, perdeu três, você vai tomar uma decisão de empresa falando, vamos aumentar os preços para os clientes, vamos mudar alguma coisa, vamos investir, mas aí você vai ter um orçamento maior para o time como um todo e Uhum. vai valorizar as pessoas que, né, corretamente. Você não, se você estiver tomando decisão, um pediu para sair, vou aumentar o salário desse um, isso é pedir para, cara, E gera um desconforto com todo o resto, né? total, total, sim. Porque alguém que não foi tão bem avaliado ameaçou sair e ganhou um aumento. Quem foi bem avaliado e Exato. ficou e não ganhou nada, pode gerar um desconforto. Aí entra de novo, né, o senso de injustiça que a gente falou lá no Total. começo. Beleza, É Klaus. isso aí. A gente está chegando aí quase uma hora já de live, tem algumas perguntas para responder. Tem alguma Uhum. coisa a mais do Percival que você gostaria de passar aqui para o pessoal, para a gente poder fechar essa parte? Que a gente Não, não... da minha parte é só isso. Me coloco aí à disposição. Quem tiver interessado em chamar uma conversa, uma demonstração para a empresa, entender melhor, entender como que dá para começar, né? Eu Uhum. gosto de entender como é que está o processo atual das empresas, como é que começa a usar o Percival e tal. Tô à disposição. E se, por exemplo, um gestor, mesmo que não for a empresa toda usar, né? Um gestor, eu quero fazer um teste aqui na minha equipe, né? Ele tem alguma equipe com 5, 10 pessoas, ele quer fazer um teste, ele consegue fazer um trial? Até 5 pessoas é gratuito, né? Uhum, E aí acima disso é $1 por mês por pessoa, né? uhum, $1 por mês por pessoa. Então faz o trial lá, né? E seja com 10 pessoas, não vai ser isso que vai matar a empresa, né? De custo. É um custo bem sim, razoável. legal, legal. Beleza, legal. Vamos aqui para as perguntas, então, que o pessoal fez, né? Para a gente não deixar respondido.
Acho que a primeira aqui a gente já comentou alguma coisa sobre isso, né? Se o funcionário pedir aumento, devo dar para todos de mesmo cargo para ser justo? A gente já comentou, né, que a justiça, na verdade, se dá pelo desempenho, pela contribuição, né? E o próprio time vai, em conjunto, decidir quem agrega mais e merece mais, né? A outra pergunta aqui, o que conta mais, experiência ou qualificação técnica? Qual que é a tua opinião nesse caso? Isso, isso é interessante, ele está perguntando, né? Vale mais o critério A ou o critério B, né? Experiência ou qualificação técnica? Uhum, Uma empresa pode valorizar N coisas. Essas duas e mais comunicação e mais vontade de aprender, facilidade de aprendizado, como que trata com o cliente. Pode ter trocentas critérios, né? E o legal é que as pessoas no time podem ter critérios diferentes, uhum, né? Claro, ninguém vai ser maluco de tipo, ah, não, para mim o critério é cor dos olhos, sei lá, qualquer abobrinha, qualquer absurdo. sim. Mas dentro de um conjunto de critérios razoável, as pessoas podem variar. Não, eu acho mais importante isso, eu acho mais importante aquilo. E essa riqueza, essa diversidade traz. é, as empresas falam tanto de diversidade, de originalidade, de inovação, mas na hora de remunerar tem que ser todo mundo igual, todo mundo os mesmos critérios, todo mundo não sei o quê, não. Dessa forma a gente consegue ter um critério justo para todo mundo, colaborativo, tá? E ao mesmo tempo permitir que pessoas tenham pequenas diferenças de opinião até nessa questão. Uhum. Um pode valorizar um pouco mais a experiência, outro pode valorizar mais a capacidade técnica, por exemplo, ou qualquer Beleza, outro critério, né? legal. A outra aqui, ó, você acha que os benefícios que a empresa concede atrai também colaboradores? Essa aqui, né, na questão de benefícios, a gente falou muito de salário, né? Mas os benefícios, Uhum. na verdade, eles compõem um salário, né? Um vale Sim, sim, alimentação, vale refeição, o sim. próprio PLR. E aí, A eu acho gente, que a gente gosta de chamar de remuneração total, né? Você soma uhum. essas coisas todas, mais o salário, e é isso que você está comparando com aquela barra azul ali do resultado, né? Uhum. É a remuneração total da pessoa, né? Ah, legal. Inclusive, né, isso também ajuda a atrair, né? Porque as pessoas, quando elas vão procurar alguma empresa, elas não devem pensar só no salário, naquele valor, né? Elas têm que pensar também nessa questão da remuneração total. O que tem de benefício? Se tem um plano de saúde, se tem um vale legal, se tem algum outro benefício, né? Que vai Tá. agregar junto no salário também. Sim, Beleza. sim. Aí tem uma outra aqui, como saber se estou pagando bem um funcionário? Até eu já trago aqui que é importante também fazer pesquisa de mercado, né? A gente saber qual é a faixa salarial, por exemplo, que se paga para as pessoas no mercado. Porque não adianta você ter ali uma série de pessoas, tá pensando em questão de remuneração, mas você paga 50% abaixo do que o mercado paga, né? Então é Uhum. importante também essa questão, né, de como E assim, saber. se os funcionários estão ficando e estão chamando os amigos para vir trabalhar, provavelmente você está pagando bem. Se os Uhum. funcionários estão saindo e estão insatisfeitos, provavelmente um dos fatores pode ser que você está pagando, né, não tão bem quanto você deveria. É isso aí. E tem um site, né, que chama Glassdoor, que ele Sim. tem uma série de empresas e cargos que você pode pesquisar lá para saber, né, Quanto cada um qual ganha, exatamente. Ele não fala especificamente cada pessoa, mas ele fala a faixa a e faixa. o Uhum. cargo, né? Legal. Glassdoor, porta de vidro. É isso aí. E aí tem outra aqui, o que fazer com a equipe quando contrata alguém novo ganhando mais? Isso pode acontecer. E aí é uma pergunta que me surge Uhum. agora, é assim, você tem toda essa estrutura aí na sua equipe, né? E você quer trazer uma Uhum. pessoa nova de mercado. Como é que você, né, aí no seu caso como empreendedor, né, como é que você avalia para não desmotivar as pessoas que já estão dentro e também ser competitivo com a Uhum. nova pessoa que vai chegar? Então, o Percival, ele não resolve essa questão, ele não traz informação de mercado, Uhum, tá? Tem trocentas ferramentas, como o próprio Glassdoor, que você falou, que traz essa informação de mercado. O Percival resolve a justiça interna, né? Então, por exemplo, no Glassdoor diz que um programador pleno um deve ganhar tanto. Mas quem que é programador pleno um na minha empresa aqui? uhum.
certo? Então, o Purcell ajuda você a saber dentro da sua empresa quem é júnior, quem é pleno, quem é sênior, um, dois, três, etc. Quando você traz alguém de fora, você tem que compará-lo com alguém nessa escala Uhum, e falar: esse cara aqui parece que ele é mais ou menos igual a fulano, ele é melhor do que o Beltrano e tal, para encaixá-lo para ver. Agora, se você tem programadores plenos aqui ganhando, sei lá, 10 mil reais, você contrata o programador pleno por 20 mil reais, vai causar confusão. Ah, o mercado está demandando, etc., tem que pagar mais, senão não vem. Então, você tem que começar a pensar rapidamente em dar aumento para as próprias pessoas. uhum. Senão você vai entrar com um cara já defasado, já se você comparar ali o azul com o real, vai ter alguém já e você nem pode, né, dar o mesmo nível, a mesma atribuição de nível e pagar um salário diferente. Você teria que dizer que o cara é um sênior 2 para pagar mais para ele. Uhum. Então você vai causar problemas se você fizer isso. Ah, eu É, sei que ele é igual a essas pessoas aqui, mas eu vou pagar mais porque o mercado está exigindo. uhum. É sarna para se coçar, é dor de cabeça para se coçar. É, Você tem que é. começar a pensar em dar aumento para as pessoas que você tem em casa também, senão elas vão sair, não tem jeito. Uhum. É, isso é muito comum, principalmente no mercado igual em São Paulo, né? Que as pessoas elas é, pulam muito, né, de empresa. Então, Aham. elas vão aumentando o salário muito rápido porque elas vão mudando de empresa. E aí acontece que o Uhum. cara chegou num nível salarial, mas não condiz muitas vezes com o nível, né, profissional dele. Sim, Ele está ganhando como um sim. sênior, mas ele é pleno, né? Então pode acontecer esse tipo de coisa também. Beleza. Eu como empreendedor, na hora de contratar, eu olho muito isso também. Uhum. Ah, essa pessoa aqui, ela passou 7 meses numa empresa, e depois 10 meses na outra, 3 meses na outra, um ano na outra, 7 meses na outra, 6 meses na outra, tipo um ping-pong, um galho em galho, né? Não me interessa contratar alguém que daqui a 7 meses vai sair da minha empresa. Então eu valorizo alguém que, meu, passa alguns anos numa empresa, depois vai para outra, ganha experiência, passa mais alguns anos em outra e tal. Eu acho que muita gente que quer construir mesmo, né, uma equipe, precisa pensar nisso, porque para você ter uma equipe realmente produtiva, tem que ter, né, mais tempo junto, aprender e ir Sim. crescendo junto, né? Legal. Beleza, Klaus. Chegamos aí em 1 hora de live. Uhum. Queria, né, te agradecer aí pelo seu tempo, por trazer esse tema novo, né, que é diferente. Eu acho que o mercado, nunca vi isso no Sim. mercado. E aí eu queria te convidar Não aí. tinha solução. Antes do Percival, não tinha solução para esse problema. Legal, agora a gente tem uma solução aí, né? E eu queria te convidar então para as palavras finais aí, para a gente poder encerrar. E aí lembrando que essa live ela vai ficar gravada, né? E aí quem quiser consultar alguma coisa ou quem chegar depois vai poder ver essas informações aí. Legal. Por mim, só agradecer aí o espaço, poder compartilhar a solução e me coloco à disposição. Quem quiser saber mais, no nosso site lá, percival.live, pode, né, pedir um demo lá, marca uma call comigo e a gente faz a demonstração. Beleza, legal. Então, obrigado pessoal que assistiu até aqui, que participou, que fez as perguntas. E se tiverem mais alguma pergunta, coloquem aqui, né, nos comentários do vídeo depois quando ele ficar gravado, manda mensagem para a gente, que a gente vai ter todo o prazer aí em responder. E se caso a gente não tenha respondido a sua pergunta aqui, né, pode mandar lá que aí ao longo do tempo a gente vai respondendo, tá bom? Muito Pode obrigado, boa noite. pode me adicionar no LinkedIn se quiser também, falar comigo lá no LinkedIn. Estamos à disposição. Boa Joia, noite, combinado. Gabriel. Boa noite, obrigado, bom Boa noite, descanso, pessoal. Klaus. Bom descanso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.